Olá, amigos do Autoentusiastas. Teste de 30 dias, terminando hoje, Honda HR-V Touring. O que posso dizer desse carro? Já escrevi muita coisa, né? Vocês já leram as 3 semanas que antecederam esse momento aqui do teste. Emocionante, estou indo lá para a oficina do meu amigo Alberto Trivelato, a Suspentécnica, para a gente olhar por baixo. Mas eu fiz questão de começar a gravar esse vídeo na minha garagem. Momento interessante, momento emocionante, no qual abre o portão e eu saio de automóvel. Eu gosto de automóvel, eu sou um autoentusiasta. Eu quero que os automóveis permaneçam na minha vida muito tempo. Eu estou começando esse nosso vídeo, é o vídeo de encerramento do teste do HR-V Touring, falando disso, da paixão que o automóvel exerce sobre a minha pessoa e sobre vocês, né? Afinal de contas, se vocês estão vendo um vídeo aqui do Autoentusiastas, sinal de que vocês também são autoentusiastas, mais ou menos do que eu, independente dessa quantificação. Estou andando aqui na região onde eu moro e eu espero que vocês percebam o quanto tem de sobe e desce aqui. Eu estou numa, que eu brinco, usualmente falo nos textos dos testes de 30 dias, que eu moro na região alpina de São Paulo. Por quê? Porque aqui não tem rua plana, pouco. Aqui, subidão, depois sai de casa, ou sobe ou desce. Estamos na região mais alta, uma das regiões mais altas de São Paulo, a Zona Oeste. E estou falando tudo isso por quê? Porque quando eu publico os consumos, grande parte dos leitores, apesar de eu alertar sobre essa situação característica aqui dessa região que eu moro, fala: não, mas eu com esse mesmo modelo faço, sei lá, 2 km por litro melhor do que você. Claro, mora em Brasília, uma mesa de bilhar, né? Mora em outras cidades que talvez não tenham esse trânsito tão pesado de São Paulo e não com essa característica topográfica. Mas, já dito isso, que é importante para mim frisar, falo do HR-V nessa situação. Poucos carros que já passei, olha que já passaram muitos, né? Agora eu não lembro de cabeça, mas pelo menos acho que uns 20, mais de 2 dezenas de automóveis nesse teste de 30 dias que passaram pelas minhas mãos. Poucos automóveis deixam-se ser conduzidos do modo que esse Honda HR-V Touring deixa, que é por ter um motor extremamente potente, 173 cavalos. Por não ser muito pesado, pesa em ordem de marcha 1.376 kg, se não me falha a memória. Mas esse carro, você dirige ele com um fiozinho de acelerador. Dificilmente a agulha do contagiro supera a marca dos 2.000 RPM em qualquer situação. Agora vou pegar uma dos piores ladeirões aqui e não sei se vai dar para enxergar aí no vídeo, mas o contagiro está me dizendo que eu estou subindo ele a 30 por hora, um pouco menos, a 2.000 RPM, usando nada desse acelerador. Agora vamos lá, outro super mega hiper decidão. Vamos lá, descendo 20 por hora, muito esburacado, São Paulo, né? Uma cidade que foi bombardeada durante a guerra, né? E aí agora vou subir um trecho difícil, 2.000 RPM, o que me diz? Estou em D, se eu quiser saber que marcha que eu estou, ele me diz segunda, principalmente segunda, a pior ladeira que tem aqui no meu pedaço. Que gostoso que é dirigir um automóvel que deixa você usar somente nadinha de acelerador. Mérito desse motor, 1.5 litros, motor pequeno, só que ele tem essa potência toda porque ele segue, o motor moderno segue aquela famosa tendência do downsizing. Enfim, a tecnologia andou,
A eletrônica ajudou, sistemas de alimentação associados ao turbo, injeção eletrônica, foram caprichados, foram elaborados. E aí o que aconteceu? A gente tem um motor turbo que funciona suavemente, porque vários itens colaboram para que essa turbina funcione de um jeito amigável. Ela é pequena, não tem muita inércia, lançado agora, há um pouco tempo atrás, é o mais vendido Honda da linha. Ele vende mais do que Fit, ele vende mais do que City, ele vende mais do que CR-V, claro. E é SUV, um SUV. Não é um SUV fora de estrada, como muita gente associa, né? 4x4, não. Esse é tração dianteira, controle de tração, já está no mercado há um tempo, não é um carro desconhecido. A novidade desse carro, obviamente, é esse motor que já era conhecido porque equipava o Civic Touring, mesmo nome, Touring. Esse HR-V, ele usa a plataforma que na Honda falam de tanque central. O tanque de combustível dele é aqui debaixo de mim, e isso permite fazer aqueles bancos que rebatem daquele modo mágico, não à toa chamados de Magic Seat. A plataforma do Civic é a plataforma que é usada no CR-V, então não é a mesma desse carro. Esse daqui compartilha com City e com Fit. Claro que dimensões diferentes, mas é aquilo que falei, plataforma de tanque central. Aí, o que acontece nessa situação desse HR-V? Ele é caro, porque ele é equipado com motor importado, mas ao mesmo tempo ele é um carro que deriva de um carro menorzinho, e ele peca num aspecto. Na comparação com o Civic Touring, ele perde, por exemplo, em coisas que hoje as pessoas valorizam sobremaneira, eu não tanto. Central multimídia desse daqui é um pouco mais simplinha do que o Civic Touring. O painel desse carro não tem uma coisa que eu acho que, tem que ter, cara. Duas coisas, aliás. O repetidor de velocidade digital, grandão, para você botar lá na estrada e bater o olho e ver logo que você está arriscado a perder sua CNH ou não. Aqui é analógico. E um computador de bordo digno do nome, porque esse daqui, pelo amor de Deus, até o acionamento dele é meio tacanho, né? Os outros computadores de bordo mais usuais, os comandos estão aqui na ponta. Aqui tem pouco dado, inclusive o teste de 30 dias ele é prejudicado. Usualmente qualquer carro popular diz quantas horas eu fiquei dirigindo, qual a média horária que eu rodei naquele determinado trecho. Aqui ele te diz autonomia, consumo médio, 2 trips e tchau. Notaram como ele é silencioso, como ele é quietinho, como eu estou agora fazendo um trajeto para ir até a Suspend Técnica, e esse carro praticamente, vocês não viram o motor, eu nunca levei ele a mais de 2.000 RPM, pois é, por causa daquela característica que eu mencionei na ladeira, sobra motor, ele está associado a uma caixa, câmbio CVT, polêmico CVT ou querido CVT. Para alguns, eu não quero CVT nunca. Por quê? Porque você acelera fazendo. Esse CVT tem as tais marchas virtuais que você pode trocar aqui nas aletas atrás do volante. Aqui você reduz, aqui você passa a marcha. Está em D, tem a opção S. O que muda? A eletrônica lá faz com que a rotação do motor, as trocas entre essas marchas virtuais, seja mais, digamos, elevada. Notei praticidade, precisei desse S. Sim, uma ocasião de descida de serra,
o carro ficava muito solto, ficava muito pendurado no freio. Eu achei legal passar o S e ficar talvez pondo uma marcha a menos do que a escolha natural da eletrônica me daria. Para quê? Fica muito pendurado no freio. Mas S é de esporte, né? Gente, se põe o S ou o D, quando você atola o pé no fundo, D e S fazem a mesma coisa, levam essas 7 marchas virtuais até o limite delas, e a progressão, aparentemente, nada muda. Ele, em D ou em S, ele vai fazer o 0,60 ou 0,100 dele no mesmo tempo. Então S, legal para essas situações na qual você quer que o motor gire em modo mais elevado, ou porque você gosta, ou porque você precisa numa descida de serra. E numa situação de viagem, viajei bastante com esse carro, que foi cravando o cruise control, o controlador de velocidade, né? Percebi o seguinte: numa estrada de 80 por hora, cravei 80 por hora, a estrada tinha muito sobe e desce. Nas descidas, o cruise control, ou controlador de velocidade, não segura a onda. O carro vai ganhando velocidade até chegar a 90, passa de 90 por hora, que não é legal, porque você põe o controlador de velocidade justamente para ficar tranquilo, não ficar acelerando e não ter ser pego no contrapé por um radar malvado. Uma outra coisa que é importante dizer: o HRV, querido HRV, que sempre vendeu bastante, e nessa nova geração que chegou em 2019, esse Touring Turbo chegou em 2020, mas em 2019 teve um facelift e um ajuste geral técnico no que diz respeito às suspensões. Estamos indo agora no Alberto, né, na Suspen Técnica, vamos falar bastante disso, que é o prato cheio da oficina, suspensão, freio, mas a Honda fez um acerto melhor. Os donos de HRV reclamavam de umas batidas secas. Essas batidas secas não existem. O que acontece agora é que eu particularmente gostaria que esse específico HRV com esse motor forte tivesse uma suspensão um tiquinho mais rígida. É mole? Não, não é mole. Mas se você aplica aquela pilotagem ou direção um pouquinho mais animada, mais esportiva, lá na serra, um S para cá e você tá para lá, você sente que ele não é que ele rola muito, a carroceria não mexe muito. Esse HRV com esse motor mais forte, ele tem barras, amortecedores e molas específicas para ele, mais rígidas do que no HRV normal com o motor aspirado. Mas mesmo assim eu acho que ainda podia ser um pouquinho mais rígido para o meu gosto. Por quê? Porque quando você exagera um pouco, você sente aquela ele vai dando umas ele é bastante neutro. Ele é um carro que não parece ter a altura que ele tem um comportamento em curva exemplar. Essa direção é ótima. Ela tem aquele sistema que freia a roda interna quando você está fazendo uma curva, para ajudar você a contornar. É uma coisa que ajuda você a contornar. Muito legal. Mas duas coisas não tornam esse HRV um esportivo ou um SUV esportivo: esse acerto de suspensão e o câmbio CVT. Eu acho maravilhoso esse teto panorâmico, lindo, adoro o teto esse, então sensacional. E esses bancos revestidos com esse cinza claro, que também dão uma impressão de amplitude. Os bancos são ótimos. Nossa, minha coluna é meio estragadinha. Esse banco muito bom, tem acertos que, sabe, você acha fácil, direção na mão, ergonomicamente bom. Consumo: HRV Touring com motor turbo, só a gasolina, não tem flex. Por quê?
não tem. Gosto disso. Acho que já vocês que leem as matérias que eu escrevo sabem que está muito legal o motor flex, acho bacana ter um motor que pode usar esses dois combustíveis. Então a questão do motor flex, ela passa também pelo fato de que usando etanol as emissões de poluentes são menores, mas para fazer o motor flex tem que fazer um compromisso, ele precisa funcionar com dois combustíveis de modo eficiente. Então você não tem a eficiência máxima nem com etanol e nem com gasolina. Ainda não colocaram esse ovo em pé. O que acontece? Esse motor é só gasolina, então ele tem a eficiência máxima para o uso de gasolina. Na minha condição, no meu uso, na estrada, eu fui 2 vezes para o litoral norte, sempre com o carro carregado. Na ida, nas 2 vezes, ele cravou a marca de 15,8 km por litro. Detalhe, ar-condicionado ligado, sem ficar andando que nem bobo. Andando, vamos, não supera o limite de velocidade, mas também não fica moscando, andando a 80 numa rodovia de 120. Aí, claro que o consumo fica super ótimo. Não, andando normal, 15,8. Ele perdeu para o Toyota Prius, claro, né? E para um outro que eu mencionei na matéria. Ou seja, super econômico, cara. Economia não é só de dinheiro também, né? É coisa da eficiência de combustível, é coisa da eficiência de dinâmica, que mostra o acerto do ajuste do motor. Ressonância que passa do powertrain para o monobloco do carro para próximo de 3.000 giros, provavelmente a faixa crítica de rotação do motor. Não sei se defeito da unidade ou característica do modelo. Ele anda sempre a 2.000 giros, ele está sempre a 2.000 giros. Você bate o olho no contagiro, 2.000 giros. Você está a 120 por hora na estrada, 2.000 RPM. Você está a 80 por hora lá na Tamoios, 2.000 giros. Que é a rotação do motor que propicia economia com torque. E a turbina está na florzinha. Exatamente. Você usa 10%, se tanto, 20% do acelerador em quaisquer condição. Você vai afundar o seu pé mais de 20% se você quiser e precisar muito, porque o desempenho dele é nesses 20%. Aí você me fala que tem uma ressonância com 3.000 RPM. Outra coisa que eu notei na estrada, que não é relacionado com isso, mas que talvez tenha a ver com uma certa economia de materiais, você sente a rolagem. Isso é característica de Honda. Eu acho que o isolamento acústico que a gente tem no carro aqui é num nível aceitável para bom, não é o melhor deles. E por característica, o Honda passa muito da rodagem. Os pneus mais novos têm maior eficiência de grip, de jogar água para fora, tal, e usam borracha, em parte, borrachas com óleo de laranja, borracha reciclada, blá, blá, são as coisas mais modernas. Tem menos sílica do que devia ter, na minha opinião, e faz com que o canto vivo dos gomos passe uma asperezinha de leve para o carro. No Honda, como o isolamento acústico é no limite, passa para dentro da cabine. Tem uma ergonomia excelente. Você o banco sentou, me encaixa, não mexeu nada, né, cara? Não mexi. Nós temos uma estatura muito parecida e acho que gostamos de dirigir. Sim, parecido. Uma das coisas cujas quais me agrada é eu sentir que eu tenho um carro de maneira de condução, com motor com performance, ele está vivo, você encosta, o motor existe, ele não é só do tamanho que precisa ser para o carro, ele existe o motor tem performance, que me agrada. Eu gosto de cutucar o acelerador, eu gosto de sentir que eu estou com um carro que tem tanto motor quanto conjunto ou mais motor, é gosto particular.
E isso me atende. De cara, a primeira coisa que eu fiz, eu fui sentir o torque de saída, sentir se tem vibração de costurização e tal. Pô, o carro de cara, você fala assim, pô, é um bom carro. Sentei no carro aqui, quem fizer um test drive no carro, com certeza vai se encantar. Outro aspecto que eu notei no rodar do carro, eu sinto o shake, o movimento de suspensão dianteira extremamente agradável. Ele não é áspero, a gente comentou de ruído de pneu, mas eu sinto que a dianteira do carro é macia, é agradável, e a traseira ligeiramente mais áspera. Provavelmente isso é para atender capacidade de carga, e a opção que foi feita é o desenvolvimento de suspensão. Não chega a incomodar, mas eu, como profissional da área, noto. Amigos autoentusiastas, de novo aqui naquela parte final dos testes de 30 dias com Alberto Trivelato, da Suspentecnica. O Alberto já deu uma voltinha, ele vai repetir um pouco as coisas que ele achou, tanto da voltinha que ele deu, quanto da investigação das entranhas. Vamos lá dar uma olhada no nosso HRV, que é um carro, na minha opinião, eu sou fã da marca. Esse carro em especial me atende, fiquei encantado, é um carro gostoso de conjunto, achei muito bom o carro em si, como todo o conjunto do carro. Então vamos observar um pouco da parte de baixo do carro. A gente nota, como a maioria dos outros carros, que ele quase não tem raladas na parte frontal. Isso quer dizer que o ângulo de entrada, a altura do carro, é boa para utilização conjunta. A gente vê defletores sem os quais tem marca de estar judiados, né? A parte de motor e câmbio, toda ela é bem fechada. Isso daqui não é um protetor para aguentar batida, e sim um defletor de ar para manter temperatura no cofre do motor e tirar a turbulência de circulação de ar no cofre do motor. Mas todo ele é bem feitinho, bem fechado, bem vedado. A gente nota de carro, característica de carro bem construído, né? Parte de suspensão, não tem nada de muito diferente. Ele tem um diferencial da linha dos Hondas mais pesados. Então é uma peça bem feita, estampada, sem reforços adicionais depois de pronta. Provavelmente o projeto dela atende às necessidades do carro. Uma manga de eixo de uma dimensão nem chamando atenção por ser forte demais, nem simples demais. Pinça de freio de uma dimensão bacana. A gente vê que o carro tem um sistema de freio seguro, bacana. Uma coisa que me chamou a atenção foi o diâmetro da mola helicoidal do carro. Ele tem um diâmetro maior do que a maioria dos carros da sua categoria. Isso propicia aí uma facilidade maior de se achar a parte de conforto e performance. Normalmente isso facilita a progressão de trabalho das molas do carro. No rodar do carro, a gente sente que a suspensão dianteira tem um equilíbrio bem agradável. Os antigos HRV eram mais durão, de vez em quando dava uma pancada seca por característica de construção, e eu não notei nessa família de carro. O carro é bem gostoso, tirou aquele aspecto durão do carro. Lembrando sempre, Alberto, que a gente está falando do HRV com motor turbo e que ele tem um acerto de suspensões, mola, amortecedor e barras, que é diferente do HRV normal, para premiar justamente o quê? Essa maior potência, de 140 para 170 cavalos, percentualmente cresceu 20% ou mais do que isso. Então o esquema McPherson aqui na frente, ele é sempre direcionado para o arroz feijão da suspensão, mas está adequado ao motor mais forte. Bem adequado, bem adequado. Sem falar que o motor, o que eu notei na condução do carro, é que a parte de sobrealimentação do turbo, ela é suave, ela não é estúpida como um carro esportivo,
mas supre para os amantes de motor, no caso eu sou um deles, que no motor 1.5 ele tem torque, ele tem pegada, ele tem performance. Isso não é estúpido, nós não estamos andando num carro esportivo, mas realmente diferencia dos demais que não tem essa sobrealimentação. Voltando aqui para a suspensão dianteira, agora na parte posterior, me chamou a atenção positivamente o tipo de caixa de direção adotada aqui. É um pinhão e cremalheira, de maneira mais simples, como os carros antigos, todos eles de pinhão e cremalheira eram. A caixa não é hidráulica, a caixa não é dotada de um motor elétrico na sua carcaça, e quem faz esse assessoramento para o volante ficar leve é um motor na coluna de direção. Isso faz com que a natureza do sistema de direção fique mais agradável, mais próximo do ideal. E o ganho entre a gente ter aquele volante leve não rouba o funcionamento básico da caixa de direção. Noto também, e já notei em outros veículos da linha Honda, alguns apêndices aqui como se fossem, não sei se por reforço estrutural, se por característica de crash test. Existem outros lugares do carro onde ele tem reforços adicionais, como por exemplo esse aqui, na fixação do quadro da suspensão, desse portante. Então o carro tem apêndices voltados provavelmente à rigidez do monobloco do carro. Ele tem toda esses defletores de alumínio para não passar a caloria do escapamento para a cabine do carro, em toda a extensão do escapamento. De novo a gente nota aqui uma característica de Honda, onde o tanque é instalado no entre-eixos do carro. Falando de maneira teórica, é aqui que vai ter menos variação na condução do carro quando o tanque estiver cheio ou vazio, porque ele está no entre-eixos, na parte mais baixa do carro. Esse é o ideal de todos os carros. O tanque instalado no entre-eixos do carro, bem na parte central, faz com que o sistema de escapamento desvie do nosso tanque de combustível. Pela potência do motor, cilindrada, ele tem uma determinada dimensão e a gente nota aqui a parte mais exposta do carro, o abafador. Mas ele não tem marca de que rala por baixo, ele tá aí adequadamente pela altura do carro como um todo. Ou seja, ele aparece bastante quando a gente fotografa, olha o carro lateralmente. Mas ele não incomoda em nada. Eu no uso prático, em nenhum momento esse negócio encostou no chão. Aliás, nada encostou no chão nunca. Então, Roberto, como nós comentamos na parte dianteira do carro que ele tinha apêndices estruturais, aqui no meio do carro a gente nota outro desses apêndices, desses reforços. Esse daqui tem até uma fixação, uma orelha de fixação, quem sabe para um outro modelo europeu, aonde viria algum tipo de plástico, alguma coisa. Isso me diz respeito à estrutura do carro. Se a gente vir olhando para a parte traseira do carro, a gente vai notar outro desses apêndices bem forte aqui, ó, reforçando a fixação da onde é preso o eixo traseiro em relação ao meio do carro, que não tem nada a ver com a sua fixação. A nossa suspensão traseira, ela é um eixo torsional básico, como a gente vê na maioria dos carros. Ele não é multilink, mas tem um acerto super agradável. O carro tem conforto, tem performance, tem resistência à carga. A gente vê que tem pouco movimento na suspensão, na sua transferência de carga. Isso quer dizer que o carro é bem equilibrado. Dotado de freios a discos com um freio de estacionamento elétrico, molas numa dimensão grande, como diz respeito a um carro nessa altura. Muitos deles têm uma suspensão pequena, com um curso pequeno deslocado para baixo. Não é o caso do nosso HR-V, que foi concebido para ser dessa configuração que nós o vemos. Ainda na parte traseira, o nosso abafador é grande, bem grande aqui, e ele é responsável por tirar não só os ruídos do carro, mas o fluxo dos gases do escapamento,
aonde um carro turbo não gosta de restrição. A gente nota que ele tem 2 saídas de escape. Isso conversa com a performance do carro. A gente tem ainda um gancho de reboque protetor no caso de raspar a parte inferior do carro. Novamente, defletores plásticos do carro, mostrando que é uma estrutura bem acabada. Esses defletores, volto a falar, eles são aerodinâmicos, funcionais, mas não são protetores de esforço. E esse nosso HR-V me deixou surpreso positivamente. Gostei muito do carro. Quem tiver interesse no carro deve fazer um test drive, que eu tenho certeza que vai ficar bem impressionado como eu fiquei. É isso aí, um abraço para todo mundo. Valeu, Alberto, obrigado. Até a próxima.